Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais uma meditação para a honra e glória do nosso Deus. Antes de nós conhecermos qual será o tema, eu gostaria de fazer um pedido muito simples, para que se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, para que você não perca mais nenhuma meditação, tá bom? Pronto, pedido feito, agora vamos orar juntos. Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder meditar na Tua Palavra. Nessa ocasião, mais uma vez, o Teu Santo Espírito, Ele que traz aquilo que é preciso a cada um de nós, não apenas consolo, mas a Tua Santa Presença, que Ele possa ministrar a Tua Palavra, que possa preparar o nosso coração para ser impressionados por Ti mais uma vez. Nós pedimos todas essas coisas porque cremos no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação hoje é verdades inconvenientes. E aí? Será que eu e você estamos precisando ouvir algumas verdades inconvenientes? Ou pior, será que nós temos evitado de ouvir algumas verdades que poderiam ser bastante convenientes? O texto bíblico para a nossa reflexão e meditação, ele se encontra na segunda carta a Timóteo. Carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Olha só o que diz, ó. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Paulo, consciente dos perigos do seu tempo, principalmente da sua época, ele chama a atenção do jovem Timóteo para o perigo iminente, principalmente para a realidade da juventude de Timóteo, que era exatamente os sofistas da época. Quem eram os sofistas? Os sofistas eram um grupo itinerante que ficavam andando de cidade em cidade, apresentando ali como se fosse algumas táticas, né, de oratória, estudos sobre finanças e vários outros assuntos que não tinham nada a ver com a parte religiosa. Bem, na verdade, os sofistas acreditavam que a vida religiosa atrapalhava o crescimento e, de certo modo, a evolução pessoal e humana. E isso era um grande perigo, principalmente para os cristãos. Porque naquela época não havia filmes, não havia música, não havia nada que chamasse a atenção das pessoas. O que havia era a questão do domínio da palavra. E aquelas pessoas que se destacavam falando bem, tendo uma boa oratória, que conseguia persuadir as pessoas simplesmente com argumentos, com retóricas, essas pessoas chamavam a atenção dos outros. É exatamente por isso que o verso que nós lemos fala que as pessoas elas cobiçavam e preferiam sentir a coceira no ouvido. E essa coceira no ouvido é exatamente se referindo à questão de estar dando atenção às pessoas que tinham habilidade de se comunicar. Nos dias de hoje, pelo que a gente percebe, não é muito diferente. As coisas podem até ter mudado, mas nos dias de hoje existem muitas pessoas com muitas habilidades com relação à prática de falar, com relação à oratória. E essas pessoas têm conduzido massas populacionais pelos caminhos dos erros, pelos caminhos que não convergem com a palavra de Deus. Por isso que o verso diz que vai chegar um tempo que essas pessoas elas não vão suportar a sã doutrina. Por quê? Porque a sã doutrina ela apresenta de fato algumas verdades e que, a depender do estilo de vida, a depender de como as pessoas estão vivendo, serão inconvenientes para elas. Não serão agradáveis, serão dolorosas de ouvir. Você prefere ouvir uma pessoa falando o quanto você, podemos dizer assim, tem um potencial, o quanto você está certo, enquanto você está trilhando a maneira correta da vida, enquanto você precisa focar em assuntos que de fato vai proporcionar um crescimento pessoal, um crescimento financeiro? Você prefere uma pessoa falando sobre você, quem sabe, abandonar alguns vícios? Quem sabe ter uma mudança de vida, buscar mais a presença de Deus, ter mais tempo de qualidade no estudo da palavra? Qual dessas vai ser mais atrativa aos teus ouvidos? Quais desses discursos vai ser mais agradável de se ouvir? E quem sabe você vai querer se dedicar e se demorar mais ouvindo.
Pois é. Na mesma época que havia esse perigo nos tempos de Paulo, nos tempos de Timóteo, também acontece nos dias de hoje. Hoje, nós não temos os sofistas da época de Paulo, mas nós temos os influencers. Pessoas que vivem a vida completamente distante do assíduo do Senhor. Pessoas que, quem sabe, despertam nos outros a dopamina, a adrenalina da vida fugaz. E tais pessoas, de certo modo, têm conduzido as pessoas para longe da sã doutrina, a ponto dessas pessoas tornarem-se intolerantes à sã doutrina. Que eu e você possamos estar atentos. Porque esse alerta que Paulo fez a Timóteo é um alerta que também se direciona para mim e para você. Para que a gente também não entre no grupo daqueles que não suportam a sã doutrina, mas que preferem aquelas pessoas que têm habilidade na arte do falar. Eu e você precisamos, de hoje em diante, estar atento ao não apenas o que diz a palavra de Deus, mas ter o embasamento certo para identificar os possíveis perigos que podem minar a nossa fé. Tá certo? Chegamos ao fim de mais um Momento com Deus. Se Papai do Céu, de alguma forma, falou ao seu coração e, quem sabe, ligou um alerta a você, que você possa deixar o seu legal. Afinal de contas, o propósito do canal, do vídeo, é fazer com que eu e você reflitamos em temas e assuntos importantíssimos para a nossa vida, para a nossa salvação, para o nosso crescimento, para o nosso relacionamento com Deus. E, se possível, eu gostaria também de pedir para que você compartilhasse com alguém que você quer bem. Imagina só, você desejando e conduzindo e levando outras pessoas para perto de Deus, para ter também o seu momento com Deus. Será maravilhoso. Então, que eu e você possamos, de mãos dadas, cumprir a missão e com certeza fazer a vontade de Deus. Tá bom? Quero te ver aqui no próximo encontro, para a honra e glória do nosso Pai. Até a próxima e tchau, tchau.